exige uma ação muito dura, porque senão o país vai perder o controle. Eles já controlam o território na Amazônia e nas zonas urbanas, onde a polícia não pode entrar. Eles já estão vinculados à atividade política, vinculados a vereador, a deputado, a prefeito e a outras atividades políticas. Em certas áreas, o político, mesmo que não seja ligado ao tráfico, ele não entra se não tiver a permissão. Lá em São Paulo, eles chamam de salve. Se não tiver um salve para entrar, não entra. Acabou. Então é o seguinte, você tem no Brasil, na verdade, já um Estado paralelo controlado pelo crime organizado. Controla a atividade econômica, até a usina de açúcar eles controlam em São Paulo. Setor de transporte, de comércio, de posto de gasolina, distribuição de combustível, é uma grande área de coisas que esse povo está controlando. Então você tem que enfrentar o Estado paralelo do crime organizado. Então, minhas amigas e meus amigos, o Brasil precisa voltar a oferecer esperança para a sua juventude. Você tem um estado como o Amapá, 93% da população de alguns municípios vive de Bolsa Família. Só tem o emprego do município, o prefeito que emprega ali algumas pessoas, e a Bolsa Família, porque não pode ter atividade econômica. Você não pode criar o petróleo, que está proibido. Você não pode criar uma vaca, porque está proibido. Você não pode fazer mineração, porque está proibido. Você não pode plantar uma roça de milho, porque está proibido. Ora, vai para todo mundo com Bolsa Família. Mas o Bolsa Família é uma situação de emergência. Você acha que uma família, o pai, a mãe, bota um menino numa faculdade, numa escola técnica, e diz para ele: meu filho, estude, se forme, seja um técnico, para viver de Bolsa Família? Não. Você acha que dois jovens se conhecem, acertam um casamento, para dizer, vamos casar e sermos felizes vivendo do Bolsa Família? Não, pessoal, Bolsa Família é uma emergência. Bolsa Família não pode ser projeto de vida. Bolsa Família não move a economia real. O que move a economia real é uma fábrica, uma horta, um comércio, é atividade econômica, e as pessoas querem é isso. No Amapá, 73% da população vive de Bolsa Família. Aí no Amapá tem a Reserva Nacional de Cobre, que é a maior mina do Brasil. Tem cobre, tem fosfato, tem petróleo, tudo proibido. Não pode, o IBAMA não deixa. Petróleo, o IBAMA não deixa. Na Guiana pode, no Brasil não pode. Aí chego lá para fazer uma palestra, o reitor da universidade, eu fiquei num hotel que era em frente a uma faculdade, eu levantei cedinho, 6h30, a garotada chegando, as meninas, os meninos com um livro debaixo do braço, para fazer o seu curso. Aí o reitor pergunta: o senhor acha que eu devo abrir um curso de engenharia de petróleo e gás aqui no Amapá? Eu digo: reitor, só se for para mandar o pessoal depois e trabalhar na Guiana, na Inglaterra, na Noruega, que lá pode explorar petróleo do mar. No Amapá o IBAMA proibido. Não deixa. Então, cheguei no Acre. Um amigo diz: aqui nos últimos anos 40 mil pessoas saíram do Acre. Por que saíram do Acre? Porque não tem o que fazer. Não tem atividade econômica. O Acre não tem 1 metro de rodovia duplicada. O Acre não tem 1 metro de ferrovia. O Acre é um estado congelado. A nossa porta para o Pacífico está congelado por esses órgãos ambientais, por ação do Ministério Público, do IBAMA. O menino faz um concurso para o Ministério Público. Quando ele assume, ele acha que fez um concurso para ser militante do Greenpeace, para ser ambientalista e não para ajudar o país a se desenvolver. Então, pessoal, eu sou muito grato por Deus me dar a oportunidade de participar desse debate. O Democracia Cristã me permitiu essa pré-candidatura. Eu fui deputado federal por 6 mandatos. Eu fui presidente da Câmara. Eu fui ministro de 4 passos. Fui ministro do esporte, para ajudar a preparar essa Copa e essa Olimpíada. Fui ministro da Ciência e Tecnologia. Fui ministro
da Defesa, fui ministro da Coordenação Política e presidente da Câmara. Posso dizer a vocês que passei por esses cargos sem ter um processo no Supremo Tribunal Federal. Nenhum. Nunca tive uma conta minha rejeitada pelo Tribunal de Contas da União. Nunca sofri uma ação do Ministério Público, nem estadual, nem federal, porque eu fui também secretário em São Paulo, da Casa Civil do Governo de São Paulo. Fui secretário municipal. Então, o que eu posso apresentar a vocês é uma vida limpa, uma vida que acumulou experiências em várias atividades do Legislativo e do Executivo, onde você pode ver o Brasil com os seus dramas, com as suas necessidades, e o desejo e a coragem de servir ao Brasil, de apresentar um caminho para o Brasil, uma agenda para o Brasil, de fazer com que esse país tão rico realize as suas potencialidades. Nenhum país tem o que o Brasil tem. O mundo hoje só procura essas terras raras, minérios. Onde é que está a maior fronteira mineral do mundo? No Brasil. O Brasil tem a maior fronteira mineral do mundo. Aqueles rios da Amazônia para nos dar energia hidrelétrica, que é uma energia limpa. Uma fronteira agrícola imensa para produzir segurança alimentar para o Brasil e para o mundo. Esse é o país que nós precisamos governar, tomar conta. E é o Brasil de todos nós. O subsolo pela Constituição é da União. Só que a União é uma abstração. A União é o povo brasileiro. É toda a população brasileira. É o menino que está estudando, a menina que está fazendo um curso técnico, um curso universitário, que vai precisar de trabalho, de emprego, de renda. Que o Brasil não produz mais emprego de qualidade. O Brasil só produz emprego no setor de serviço, que é até um salário mínimo e meio. O emprego industrial, o emprego mais qualificado, o Brasil não produz mais. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso objetivo. E o nosso partido, Democracia Cristã, nasceu exatamente da doutrina social da igreja, das encíclicas papais, desde o século XIX, que defendiam a justiça social como parte do desenvolvimento, que não admitiam desenvolvimento sem equilíbrio social, sem direitos para os trabalhadores. Essa é a origem do partido da Democracia Cristã. É a preocupação com o desenvolvimento, mas ao mesmo tempo a preocupação com os direitos dos mais pobres, a preocupação com a democracia, como o próprio nome já traz. Então, um país que quer democracia e que é cristão, porque são os valores, não é? O cristianismo no Brasil é mais do que uma confissão religiosa. O Brasil é um país culturalmente cristão. Mesmo quem não frequenta a missa ou o templo, tem e cultiva os valores do cristianismo. As pessoas, porque tem gente que acha que o cristianismo e a religiosidade é uma coisa conservadora. Não. As pessoas necessitam disso. Eu perdi um irmão de tétano. Todos nós nascemos de parteira. E uma água que não foi fervida, ou uma tesoura que não foi esterilizada, pode dar o tétano. Eu perdi, o meu primeiro irmãozinho morreu de tétano. Depois perdi uma irmã de difteria, porque não chegava a vacina lá no campo. E os outros se criaram. E o que era que a minha mãe fazia para proteger os outros? Não tinha hospital, não tinha médico. Ela se protegia fazendo promessa. Até hoje eu pago promessa que ela fez. Fazia promessa para ir visitar o Padre Cício. Nunca foi. Eu digo, meu filho, eu preciso pagar essa promessa. Eu digo, eu pago. Desde que eu vou lá no Padre Cício, vou na Santa Quitéria. Então era o apelo à generosidade dos santos, à bondade dos santos. E as pessoas têm que se socorrer. A mesma coisa que uma família. Quando o menino vem da Paraíba, ou do Ceará, ou de Alagoas, para o Rio de Janeiro,
não tem uma pensão do Estado para receber, um hotel público, não tem, nem o hotel que o banco oferece. Ele vem para a casa de um parente, ele vem para a casa de um primo, de um tio, de um irmão, de um cunhado, ou de um amigo da mesma cidade. É assim que funciona o Brasil. A religião e a família substituíram o estado de bem-estar social que o Brasil não teve. As pessoas se socorrem da família. Quando minha mãe ficou viúva com 27 anos, morando na casa da sogra, e meu pai não tinha aposentadoria, não tinha nada, onde é que ela distribuiu os filhos para criar? Na casa dos irmãos e na casa dos tios dela, até que ela pudesse recolher depois quando arrumou um trabalho. Então os valores que estão na família e na religião são os valores que nós defendemos, que nós precisamos preservar, que nós precisamos proteger. Não tem nada de conservador. A religião e a família são instrumentos da defesa da população. É quando uma avó resolve criar o seu neto, quando a família se desestrutura. Não é para isso que nós existimos. É essa pregação que nós vamos fazer no Brasil e aqui nesse glorioso estado do Rio de Janeiro, que é berço da nossa civilização, nessa cidade do Rio de Janeiro, que ajudou o Brasil a se construir, que foi onde a nossa independência foi consolidada. O grito foi dado lá do Ipiranga, mas aqui no Rio de Janeiro foi onde toda a articulação da independência, da República, onde o Getúlio chegou em 30 para modernizar o Brasil. E é isso que nós vamos fazer, tá certo? Com o Rio de Janeiro e com o Brasil. Um grande abraço.